Seja bem-vindo ao Faz Sentido para você. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que vai muito além de um cargo, posição ou visibilidade. É sobre propósito. A pergunta é simples, mas profunda. O que é um chamado? E como a gente responde a ele? O chamado é quando Deus te encontra antes mesmo de você se encontrar. É quando Ele te escolhe, não porque você é capaz, mas porque Ele é. Jeremias ouviu a voz de Deus ainda jovem e disse: "Ah, Senhor, eu não sei falar." Mas Deus respondeu: "Não digas, sou uma criança. Aonde eu te enviar, irás." Deus não procura perfeição, Ele procura disponibilidade. O chamado não começa quando você entende tudo, começa quando você decide obedecer. E aí, faz sentido para você? Hoje se fala muito sobre chamado, mas pouca gente entende o peso que essa palavra carrega. Chamado não é status espiritual, não é microfone, não é púlpito, nem crachá de liderança. Chamado é responsabilidade, é cruz. Tem gente que quer o palco, mas foge do secreto. Quer seguidores, mas não quer seguir Jesus. E aqui vai uma verdade direta. Não seja enganado por líderes mal intencionados. Há pessoas que usam o nome de Deus para dominar, para manipular, para dizer: "Eu sou a voz de Deus para você." Mas lembre, Cristo nunca delegou o papel de mediador. Ele é e sempre será o único caminho até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. A instituição pode servir à fé, mas não é a voz de Deus. A voz de Deus continua viva, pessoal e acessível. E se você silenciar o barulho do mundo, vai ouvi-la de todo o coração. Sabe qual é um dos maiores erros espirituais da nossa geração? É terceirizar a fé. Esperar que alguém diga o que Deus quer, em vez de buscar ouvir o próprio Deus. Mas o Pai não quer que você viva de intermediários. Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Jeremias não tinha um sistema religioso, ele teve um encontro. E talvez seja isso que Deus queira com você hoje. Menos religião, mais relacionamento. Menos vozes externas, mais silêncio interno. Porque é no silêncio que o Espírito fala. Responder ao chamado não é dizer: "Senhor, envia-me", contando que seja fácil. É dizer: "Senhor, envia-me", mesmo que doa. Jeremias foi chamado para pregar ao povo que não queria ouvir. Foi preso, rejeitado, humilhado, mas permaneceu fiel. Porque o verdadeiro chamado não é sobre sucesso, é sobre fidelidade. Deus não te chama para ser famoso, Ele te chama para ser firme. Não te chama para ser visto, Ele te chama para ser verdadeiro. E talvez hoje Ele esteja te lembrando disso. Você não precisa de validação humana para ser usado por Deus. Ele só precisa de um coração disposto. O chamado de Jeremias é um lembrete para a nossa geração. Deus ainda levanta pessoas que preferem a verdade à aprovação, que preferem o propósito ao conforto. Gente que, mesmo chorando, continua firme, porque entende que o choro também fala. O choro também é linguagem profética. Então,
Se Deus tem falado contigo, não endureça o coração. Responde. Mesmo sem entender tudo, responde. Porque Deus nunca erra quando chama. E se Ele te chamou, Ele mesmo vai te sustentar. Esse foi mais um episódio do Faz Sentido para você. Hoje a reflexão é simples. O chamado é um convite para viver um propósito, não para ser dono da verdade, mas para ser testemunha dela. Então, antes de seguir qualquer voz, ouça aquele que te criou, porque o verdadeiro chamado não afasta do Pai, ele aproxima. Até o próximo episódio e espero que tenha feito sentido para você.